E aí pessoal, tudo bom? Estou aí de volta, mais uma semana. Hoje eu vou mostrar para vocês os vários tipos de pinturas da aquarela aguada, aquarela mista e aquarela seca. São alguns exercícios muito interessantes que você pode aplicar no seu dia a dia em várias propostas de pintura. Vamos lá ver, me acompanhe como é que aplica essas técnicas e espero que vocês gostem. É isso aí, gente. Então eu vou mostrar para vocês como é que nós vamos trabalhar a aquarela seca, aguada e aquarela mista. Primeiramente nós vamos fixar o papel canson num suporte, pode ser uma madeira fina, e utilizar a fita crepe. Por que nós fazemos esse trabalho com a fita crepe? Para quando for trabalhar aguada, não ter problema do papel enrugar, então essa fita ela acaba dando mais resistência para a sua folha. Com lápis azul, eu vou fazer alguns desenhos, sempre utilizando um lápis de cor e não um lápis HB ou 6B. O lápis de cor é mais adequado para esse tipo de trabalho, que ele, ao término da pintura, não vai mostrar o contorno desse desenho, desses círculos que eu estou fazendo. Então, veja bem, eu tenho nessa primeira fileira, onde eu vou trabalhar aguada. Aqui seria uma aguada com a seca, que nós chamamos de técnica mista, né? E na última eu tenho uma aquarela seca. A primeira ideia aqui, proposta, é o seguinte. Em uma aguada, como eu já disse das outras vezes, com o pincel eu vou molhar toda a área da minha folha e vou deixar ele totalmente carregado com água. De preferência usar um pincel mais largo, com uma cerda maior para ter um aproveitamento melhor da área da sua folha. Uma vez que eu molhei toda a minha folha, eu vou até o godê, pego uma cor, a cor pode ser a que você achar melhor, eu estou pegando um amarelo. Não tiro o excesso da tinta no pincel, eu vou direto na minha folha. Quando eu vou aplicar essa tinta na folha, você observa que a água ela cria esse movimento na sua pintura. Quando eu termino de fazer essa aplicação, eu movimento o meu papel para conseguir uma pintura mais uniforme, não deixando nenhuma área da minha folha com imperfeição. Então fica uma pintura bem homogênea. Vocês percebem também, quando eu deixo o meu desenho bem carregado de água, eu crio esses bolsões no meu trabalho. Como tirar esse bolsão de água do trabalho para não danificar? Eu posso pegar um tecido ou um papel e ao colocar esse tecido, ele absorve o excesso da tinta. Também eu posso estar fazendo esse tipo de trabalho. Levanto o meu suporte e com um pincel seco eu vou eliminando esse excesso de tinta. Tiro esse excesso, limpo o pincel no papel, seco novamente e vou limpando. Feita essa limpeza, eu volto novamente a movimentar o meu suporte para conseguir um acabamento melhor. A segunda proposta de trabalho seria na técnica mista. O que vem a ser a técnica mista? Eu vou molhar a minha folha, só uma área dela, e a outra área eu vou deixar totalmente seca. Pego novamente uma aquarela e coloco essa tinta na área onde eu coloquei a água. Vocês notem que ela cria um certo movimento devido a essa quantidade de água no meu papel. Na outra lateral eu não coloquei água, então eu vou ter o quê? Uma aquarela seca. Pego uma outra tonalidade, o azul por exemplo, e com o pincel
eu vou pintando essa região. Essa tinta seca em contato com a aguada, eu crio um degradê. Então, existiu aqui, ó, uma soma das duas tonalidades, criando esse efeito de degradê no meu desenho. Eu vou movimentando lentamente para criar novas formas no meu trabalho. É muito interessante em todo o trabalho de aquarela você ter um suporte e fixar a sua folha, porque você tem essa liberdade de estar controlando a sua pintura. Então você consegue vários efeitos durante o trabalho. Notem aqui que esse tom já está um tom bem uniforme juntamente com o azul. Eu acabei criando um degradê. Novamente eu tenho um excesso de tinta nessa lateral, que eu vou eliminar esse excesso utilizando um papel, ou um tecido, ou até mesmo um pincel seco. Agora eu vou estar mostrando também uma outra técnica utilizando a aquarela seca. Como é que funciona uma aquarela seca? Eu coloco água no meu godê, de uma cor desejada, e vou pintar normalmente essa área com aquarela seca, sem utilização da água no meu papel, no meu suporte. Então o movimento do pincel é esse movimento bem leve. Procure usar sempre a ponta do seu pincel para ficar uma certa leveza durante a sua pintura. Terminar a pintura, você também vai levantar o suporte para o excesso da tinta poder misturar em toda a área do seu trabalho. Aqui você vai conseguir um trabalho mais uniforme. A próxima técnica da aguada é o seguinte: eu vou utilizar água em alguns pontos do meu suporte. Assim que eu coloquei a água, eu vou pegar uma nova cor e vou colocar essa cor apenas no local onde eu coloquei água. Então vocês percebam o seguinte: a área que tem água, a tinta, ela movimenta. Onde está seca, a tinta não consegue chegar. Então essa técnica eu aplico muito, por exemplo, se for trabalhar numa pintura de uma nuvem ou até mesmo na água. É um efeito bem interessante. Você nota, olha, a água e a tinta não conseguem sair dessa região onde está molhada. A próxima técnica de uma pintura mista, que seria a aguada e a seca, eu vou utilizar um azul, que seria um azul seco, sem molhar o meu papel. Então eu vou pintar essa área com azul, limpo bem o pincel, vou pegar uma outra tonalidade, o amarelo, também seria um amarelo seco, e vou pintar na outra lateral. Note que esse amarelo está bem claro. Quando a sua tinta estiver bem clara, o que acontece? Foi pouca água que eu coloquei no godê. Então você vai colocar mais água e volto ao meu suporte. Feitas essas duas pinturas, agora eu venho com uma aguada central. Vou molhar essa área central, pego uma cor nova e vou passar nessa central. O que acontece? Essa água em contato com a tinta seca, nós vamos conseguir um efeito do degradê. Então você novamente vai movimentar o seu suporte e você vai notar que a água vai criar um desenho na pintura seca. Então aos poucos ela vai invadindo a área seca e vai criar esse efeito da sombra. Então aqui eu criei uma terceira tonalidade. O mesmo vai acontecer na parte de baixo. Esse excesso de água começa a descer e ele vai invadindo o azul que
que seria a aquarela seca. Uma nova proposta da aquarela seca. Se eu pego uma tinta amarela, por exemplo, e colocar pouca água no godê e aplicar no papel, eu consigo um tom bem suave, que nós chamamos de um tom pastel. Então você nota o suporte bem claro e com esse tom bem pastel. Se eu preferir um tom mais forte, eu vou acrescentar mais água no meu godê e vou aplicar no meu suporte. Então eu tenho um tom bem mais forte. Então aqui eu tenho dois exemplos. Uma aquarela com pouca água e uma aquarela com muita água. Então, espero que vocês tenham gostado dessas dicas que eu dei hoje para vocês. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal, entrar no Instagram e ficam sempre atentos que nós vamos ter novos trabalhos, novas ideias para vocês aplicarem na nossa aquarela. Um grande abraço e até breve.